A desassociação feita pela Organização das Testemunhas de Jeová é, mesmo, orientada por Jeová. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a terra. A sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. A desassociação feita pela Organização das Testemunhas de Jeová é mesmo orientada por Jeová. Todas as testemunhas de Jeová ensinam que a desassociação é uma provisão orientada por Jeová, e que o corpo de anciãos agem movidos pelo Espírito Santo quando desassociam alguém, e que por isso a desassociação deve ser aceita por todas as testemunhas de Jeová sem ser questionada. Será que isso é mesmo verdade? Se isso for mesmo verdade, que a desassociação é orientada por Jeová, então, por que existe o arranjo de apelação no caso de uma desassociação injusta? Se uma testemunha de Jeová achar que foi desassociada injustamente, ela pode apelar. Daí, um outro grupo de anciãos irá julgar o caso novamente, e eles poderão cancelar a desassociação. Ou seja, a pessoa não é mais desassociada. A pergunta é, se a desassociação é uma provisão orientada por Jeová e o corpo de anciãos agem movidos pelo Espírito Santo quando desassociam alguém, então por que existe o arranjo de apelação para outro corpo de anciãos julgarem o caso novamente? Perceberam a contradição? Ora, se é Jeová que orienta os anciãos desassociarem alguém, então, não haveria necessidade de haver uma apelação, concorda? Se a apelação é para um outro corpo de anciãos corrigirem os erros praticados pelo anterior corpo de anciãos na desassociação, então significa que Jeová orientou errado o primeiro corpo de anciãos na desassociação. Perceberam a contradição? Jeová se contradiz. Jeová erra. Jeová pratica injustiça. O que diz Deuteronômio 32, 4? Que Jeová é justo e reto e não há injustiça nele. Sendo assim, se houve apelação num caso de desassociação, é prova que pode ter havido injustiça do primeiro corpo de anciãos. Foi Jeová que orientou esta injustiça. E precisou outro corpo de anciãos para descobrir a injustiça que Jeová orientou. Perceberam? Perceberam o que a imunização cognitiva faz na cabeça das testemunhas de Jeová? Elas passam a aceitar as incoerências como se fosse normal e está tudo certo. Portanto, uma pessoa sensata, honesta e sincera não pode concordar com estas incoerências que são praticadas na Organização das Testemunhas de Jeová. Uma prova viva disto é que as testemunhas de Jeová aceitam que o escravo fiel e prudente foi criado em 1919, e nesta época era o juiz Rutherford quem comandava e escrevia os livros e revistas da Torre de Vigia JW.org. Vejam o que este escravo fiel e prudente fez. Ele passou a publicar a partir de 1919, que o fim do mundo iria acabar em 1925. E proibiu às testemunhas de Jeová de trabalharem na roça plantando, colhendo, etc. E que deveriam só pregar as boas novas. Entre aspas. Que o fim do mundo viria em 1925, e ele precisava de muitas testemunhas de Jeová irem de casa em casa distribuindo os livros dele, em troca de uma contribuição financeira que era enviada para ele. E uma família de agricultores, que eram testemunhas de Jeová, no ano de 1925, tinha que colher a plantação do pomar de frutas, cereais, alimentos, arroz, feijão, etc. Senão estragaria e seria só prejuízo. E esta família fez isso. Só que o juiz Rutherford mandou os anciãos desassociar esta família pelo fato desta família não sair pregando as boas novas que o fim do mundo iria vir em 1925. E para as testemunhas de Jeová, quando uma pessoa é desassociada,
É porque ela é iníqua, e os anciãos sabem o que estão fazendo, dizem elas com a boca cheia. Com a maior empáfia, maior orgulho, maior arrogância. Agora, eu pergunto, esta família mereceu ser desassociada por causa disso? Esta família praticou alguma iniquidade por não ter pregado as boas novas que em 1925 viria o fim do mundo? Esta família praticou alguma iniquidade por não ter pregado as boas novas que em 1925 seriam ressuscitados Abraão, Isaque, Jacó, Noé, rei Davi, Moisés, etc. O que ouvinte sensato acha disso? Este suposto escravo fiel e prudente criado em 1919 agiu corretamente por desassociar esta família de agricultores só porque esta família trabalhou na colheita dos produtos da fazenda? Acham que foi Jeová que orientou os anciãos a desassociar esta família? Ou os anciãos agiram quais marionetes do suposto escravo fiel e prudente por desassociar esta família inocente, e que não praticou nenhuma iniquidade? Preste atenção no depoimento de uma testemunha ocular deste fato. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a terra. A sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. Como podem ver, pode uma organização que bate no peito, dizendo ser a única organização que Jeová usa hoje na Terra, cometer uma injustiça dessa, e ainda por cima enfiar na goela dos adeptos que toda desassociação é um arranjo de Jeová para manter limpa a congregação? E agora, testemunhas de Jeová vão continuar apoiando este arranjo de desassociação como sendo totalmente orientado por Jeová? Ou vão admitir que houve e que ainda ocorrem milhares de desassociações injustas todos os anos? Sendo assim, já parou para pensar na última testemunha de Jeová que era sua amiga, e de repente, ela foi desassociada sem você saber o real motivo, e você rompeu os laços de amizade com ela? Será que ela não merece que você continue demonstrando seu amor cristão para com ela, visitando-a, oferecendo um ombro amigo, contando uma experiência para ela, e reatando a sua amizade com ela? Afinal, você sabe que ela não negou a Cristo, e a Bíblia diz que só não podemos conversar com uma pessoa quando ela nega a Cristo. O que você fará? Continuará obedecendo à lei de homens? Ou continuará obedecendo à lei de Deus, que manda cumprimentar até mesmo os inimigos? Continuará sendo escrava de ensinos de homens? Continuará a ser marionetes de homens, iguais àqueles anciãos que obedeceram o escravo fiel e prudente juiz Rutherford, por desassociarem injustamente aquela família de agricultores que no ano de 1925 não foi pregar as boas novas que o fim do mundo iria acabar naquele ano de 1925. Continuará a fechar os olhos e o coração para as injustiças que o escravo fiel e prudente tem feito, por ostracizar pessoas mais inocentes que o próprio escravo fiel e prudente? Pense seriamente nisso. A sua vida eterna está em jogo.